Okay. So before we start, just a quick disclaimer. This panel was elaborated in the context of the Embedded Systems School. So not only students, but also faculty members from all over Brazil could be part of this conversation. So we're gonna switch to Portuguese, and we're gonna talk about all these topics that we would like to approach today in Portuguese. Ok, então, bom dia, bem-vindos todos que estão participando do nosso painel. Eu queria só confirmar se estão vendo somente o meu slide. Porque tem algumas coisinhas na minha tela aqui aparecendo para mim. Vocês estão vendo só o meu slide? Uhum. Ótimo, então. Esse painel se chama Mulheres em Engenharia de Sistemas Computacionais, Desafios, Consciência e Perspectivas. E antes de começar, eu queria fazer um agradecimento à organização do SBESC 2020, em especial ao coordenador geral, o professor Antônio Augusto Flores, não só por ter topado incluir esse tema na programação, mas também por ter dado todo o apoio para que a gente pudesse realizar da forma que a gente vai realizar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre como os homens podem ser aliados nessa luta, e isso é um exemplo muito bom, excelente sobre esse tópico. Faz algum tempo que esse debate precisa ser feito e essa parece ser uma ótima oportunidade, embora a gente não esteja presencialmente, mas a gente tem a oportunidade de ampliar ainda mais a nossa voz em todas as casas dos nossos participantes e das nossas participantes. E o objetivo do painel é a gente conseguir levantar o debate sobre os desafios de ser mulher na área. E as iniciativas que existem, que a gente pode criar para trabalhar no caminho da diversidade. É importantíssimo dizer que eu não pensei nesse painel sozinha, ele é uma colaboração, foi todo criado em colaboração com outras 3 pesquisadoras e professoras super competentes que estão aqui com a gente, a Lisane, a Flávia e a Patrícia, que vão se apresentar daqui a pouco, e que toparam imediatamente a gente fazer esse painel considerando a importância do tema. Eu agradeço a participação de todas e todos que estão assistindo. Se vocês quiserem fazer parte de um debate construtivo, podem tanto usar o chat como levantar a mão. No final da nossa discussão, a gente vai abrir o microfone também. E a gente ainda pode continuar essa discussão lá no Mattermost. Então, se vocês fazem parte de alguma iniciativa, se interessam em fazer parte de alguma iniciativa, a gente tem um canal específico desse painel lá na ferramenta e vocês podem ir lá também falar. Meu nome é Mônica Pereira, eu sou professora da UFRN, eu fiz Ciência da Computação, tanto a graduação quanto o mestrado na UFRN e fiz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalho com pesquisa na área de sistemas embarcados. No meu grupo de trabalho, atualmente, eu sou a única mulher. E eu também atuo num grupo de afinidade que é vinculado à Em3E, que é o Women in Engineering, que tem alunas das engenharias exatas e tecnológicas no grupo, que inclusive algumas delas estão participando como ouvintes desse painel também. Eu queria pedir então agora para a professora Flávia se apresentar, queria agradecer a todas pela presença e pedir a Flávia agora para começar. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Flávia, a Mônica já falou aí. Até mais recentemente, eu sou até talvez mais conhecida como a mãe de Ana Flávia do que como Flávia, né? Bom, eu sou professora do Instituto Federal da Bahia, tá? Eu trabalho no Campo Salvador, sou professora de IFBA desde 2006. E é uma instituição que tem um perfil diferente das universidades, porque ela trata de vários níveis de ensino, então a gente tem alunos desde o ensino médio até curso de pós-graduação, e isso ajuda a enriquecer até a minha experiência profissional. Então, em termos de linha de pesquisa, eu trabalho com pesquisa na área de sistemas operacionais e sistemas de tempo real. Mais recentemente, eu comecei a trabalhar também na linha de sistemas embarcados. Então, eu fiz a graduação, na verdade, toda a minha escolaridade de nível superior foi feita na Universidade Federal da Bahia. E aí eu passei por vários cursos, inclusive. Estou aí na reta final do doutorado, já para entregar a tese. E eu acho que é isso, tá?
que tem algumas alunas que talvez estejam aí também na plateia. Queria agradecer a Mônica por essa discussão, que eu acho que vai ser bastante rica. E agora eu passo a palavra para a Lisane. Bom dia a todas as meninas, a todos os participantes. Bom, eu sou a Lisane Brizolara, eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas, sou formada, né, graduada em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pelotas e depois fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e mais recentemente depois um pós-doutorado na Universidade de York. Atualmente, eu ingressei na UFPEL em 2008 e para trabalhar as disciplinas de engenharia de software, que é uma área, né, onde a comunidade feminina até é maior, né? Mas na pesquisa eu trabalho com a área de sistemas embarcados desde o meu doutorado, então venho participando do SBESC desde as primeiras edições, quando nem era SBESC ainda, né? Eram os workshops. Então venho atuando em pesquisa nessa área e participando do SBESC sempre que dá, né? Pelo menos com artigos quando não dá para participar presencialmente. E também, como a gente vai falar de maternidade, eu pensei em dizer que sou mãe, assim como outras duas participantes. A gente vai falar também disso, que como um desafio importante, né, para as mulheres na área de pesquisa como um todo, e ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, né? Então, era isso. Agora eu vou passar então a palavra para a Patrícia. Ok, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês, uma grande honra participar desse momento, desse primeiro painel de mulheres em engenharia de sistemas computacionais. Espero que seja o primeiro de muitos. Possamos agora, todos os anos no SBESC, termos esse momento para discutir o papel da mulher na engenharia de sistemas computacionais. Então, estou muito honrada, muito feliz em estar aqui com vocês e com essas grandes colegas, a Mônica, a Flávia e a Lisane, para a gente trazer um pouco de informação, de números muito interessantes que a gente trabalhou nesses últimos 20 dias, ou mais até, não sei, e nos impressionou, assim, os números por si só, mas também a falta de organização desses números, né? Nós percebemos como esse painel nos abriu um horizonte de que temos sim que trabalhar por esta área para trazer as mulheres e mantê-las aqui na engenharia de sistemas computacionais. Então é um momento muito importante e espero que seja de muito proveito e muito enriquecedor para todos nós. Então, meu nome é Patrícia, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, estou também como professora nesta universidade. Então, totalizando meu tempo de aluna e de professora e pesquisadora, já são 20 anos que eu estou nesta universidade, da qual me orgulho e que é a minha segunda casa. Fiz mestrado em Ciência da Computação, na área de computação paralela e distribuída, e doutorado em Engenharia Elétrica, com ênfase em sistemas computacionais, mais especificamente na área de sistemas distribuídos de tempo real. Fui orientada pelo Rômulo Silva de Oliveira, um dos grandes participantes do SBESC, um dos grandes nomes desse evento, que desde lá do WTR dizia para mim e para todos os seus orientandos: vocês têm que publicar nesse evento, vocês têm que participar da comunidade. Então, o meu segundo artigo publicado na minha carreira foi no WTR, e lembro com muito carinho assim desse primeiro artigo publicado, né, de susto e alegria e meio sem saber direito como é que as coisas funcionavam. Isso lá em 2000 eu comecei o doutorado em 2004, foi em 2005, o meu primeiro artigo no WTR. E, enfim, muito feliz de estar aqui com todos, com todas. Sou mãe da Beatriz e do Gabriel. Beatriz tem 10 anos, Gabriel está com 7, então são 10 anos que eu acabei me afastando muito
do SBESC e de toda essa possibilidade de atuar de forma mais forte, de forma mais firme, porque a maternidade exige, sim, muito de nós mulheres, exige dos homens também, mas a carga recai um pouco mais sobre nós. Então, para mim, é um ano importante também de retomada, porque os meus filhos também já estão me permitindo esse tipo de participação. Então é isso, devolvo a palavra para a Mônica para a gente começar essa belíssima discussão que teremos hoje. Obrigada, Patrícia, obrigada a todas. A gente vai começar então agora falando sobre... A gente dividiu esse painel em 3 partes principais. A gente vai falar um pouquinho sobre mulheres na pesquisa. Então, a gente vai falar alguns números e discutir os desafios que é fazer pesquisa com temas como a maternidade e outros pontos que a gente também vai levantar. A gente vai falar também sobre a graduação, a gente foi atrás de alguns números também para que a gente pudesse provocar o debate sobre isso e falar sobre as iniciativas. Então, começando agora sobre a pesquisa, os primeiros números são, a gente fez um levantamento sobre autoras no SBESC nesses 10 anos de produção científica para a gente ver como é a participação das mulheres. E aí esse gráfico, a ideia é mostrar o seguinte, a gente tem no eixo X aqui o ano, né, de 2011 a 2020, e a barra azul, ela mostra da quantidade de todos os autores e autoras que publicaram naquele ano, artigos publicados, então eu peguei, tudo que a gente pegou foi dos programas públicos do evento, né, os dados que estão públicos, e a gente tem a participação de mulheres autoras da quantidade total de autores. Então, a gente vê que a gente chegou a ter até 17% em 2019, mas a participação de mulheres fica entre 8%, 9%, às vezes um pouco mais baixo, e esse ano, 2020, a gente foi para 8,7% novamente. Já a barra vermelha e a barra amarela são relacionadas à quantidade de artigos full papers, né, completos, que foram publicados naquele ano. Então, quantos artigos, desse total de artigos, quantos tem mulheres como autoras em qualquer parte da lista de autores e quantos deles têm mulheres como primeiras autoras? A ideia foi tentar, né, dar uma noção de se a gente tem mulheres como as que desenvolveram a pesquisa, quantas a gente tem. A gente sabe que essa ordem não necessariamente reflete para todas as publicações, mas é só para a gente poder sentir um pouco como é que está baseado nessa informação. E aí, na barra amarela, vou começar pela amarela então, que é a quantidade de papers completos, de artigos completos, quantos tem mulheres em qualquer parte da lista de autores, e a gente já é uma participação maior, 20%, a gente chegou a 32%, e novamente em 2019 a gente chegou a 44%. E em 2020 a gente foi para 27%. A gente vai falar um pouquinho sobre essa queda. E o vermelho, que são mulheres como primeira autoras, né? Então, a gente tem, dos artigos de 2011, por exemplo, a gente teve 10% desses artigos com mulheres como primeira autora. Em 2019, novamente, a gente teve essa subida para quase 21%, e em 2020 a gente caiu novamente. Então, é só para ter uma noção, a gente quer saber como é que está a nossa comunidade, a participação de mulheres na nossa comunidade nas publicadas. Tem muito mais informação que a gente pode tirar, mas é só para a gente ter uma noção. Aí eu passo agora para a Lisane, que vai falar um pouquinho sobre a questão do teto de vidro, né? As mulheres nos cargos de maior destaque da pesquisa. Lisane, é com você. Certo, obrigada, Mônica. A gente leu muito para esse painel, né? E algumas coisas assim que a gente vê o pessoal falando, mas que às vezes a gente não se dá conta, né, do quão histórico é a questão da invisibilidade, às vezes, das mulheres na pesquisa, não só nessa área, como em outras áreas, né? Então, é um pouco histórico as mulheres ficarem excluídas ou mesmo, às vezes, descreditadas e receber um crédito só posteriormente, anos depois daquela inovação ou daquela importante descoberta, tá? E, bom, fazendo essa introdução, a gente vê também que as mulheres vão ter um reconhecimento tardio, não só dessa questão histórica, mas também envolvido com as dificuldades, os desafios que a gente encontra
né, para atuar numa carreira acadêmica, na pesquisa, para fazer uma pós-graduação. Então, um dos desafios que eu vou falar um pouquinho mais adiante é a maternidade, né, que a Patrícia também mencionou, é um dos principais desafios, então fazendo com que muitas vezes as mulheres vão atingir o ápice da sua carreira com mais idade, né? Eu li algumas coisas que falavam em torno de 60 anos, né? E até é curioso que aqui na minha unidade, na minha universidade, né, no nosso programa de pós-graduação, a única bolsista de produtividade é uma mulher. Só temos uma bolsa de produtividade na área de computação, as outras são na área de microeletrônica. E essa mulher também, ela tem uma das sêniores nossa, né? Também em idade, né? Não só em experiência. Então, do tema de gênero, né? na área. Outra coisa importante, né, é que dados atuais do CNPq, como vocês estão vendo aí, falam de bolsa de produtividade, né, fala de que uma mulher a cada 4, né, estão no nível mais alto do CNPq, né, isso falando em bolsas de produtividade em todas as áreas, tá? Então, que mostra, né, a representatividade feminina, né, também nessa questão de bolsas de produtividade, né. Outro dado importante também, né, é que dos valores investidos, se a gente olhar em valor investido em bolsas, né, que chegam para as mulheres, também é um valor bem menor. Então, porque também o valor das bolsas também está atrelado ao nível, né, dessas bolsas. E eu olhei alguns dados de história, assim, pensando em engenharia e mais computação, não só a computação em si, e dados de 2001 a 2015, e que mostravam que havia subido um pouco o nível de bolsas para mulheres, né? Então, em 2001, em torno de 27,9%, depois 2015 subiu para 36,5%, então houve uma suba, né? Mas aí, quando eu olhei dados atuais e buscando só computação específico, eu encontrei 20%, tá? Esses são dados atuais que vocês estão vendo aí nesse gráfico de pizza, né? 20% são mulheres, entre todas as bolsistas CNPq, bolsistas de produtividade hoje, tá? E 80% são homens, tá? Isso na área de computação, específico para a comissão de computação, tá? E aí nós olhamos as nossas instituições, né? Então, a Mônica buscou esse dado na UFRN, 22% são mulheres. Na UFSC, a gente tem um dado um pouquinho melhor, 29%. E na UFPEL, né, uma universidade pequena, um programa de pós-graduação recente, nós temos 100%, mas como disse, nós temos uma única bolsa de produtividade na área de computação, né? Então, saímos um pouco do que foi o padrão ali, né? Fugimos do 20%, mas é um caso bem específico, né? Por isso que é importante olhar em diferentes cenários, em diferentes instituições, tá? Ali na Pizza é o dado nacional, envolvendo todas as bolsas de produtividade do CNPq, né? Então, a gente observa que tem que ser melhorado, né? Então, a gente vai discutir, primeiramente, a questão da maternidade, né? Que é um dos principais desafios, e depois a gente vai discutir mais para frente algumas iniciativas que visam melhorar essa representatividade na mulher na carreira de pesquisa, principalmente na área de engenharia e computação, tá? Na questão da maternidade, né, como eu falei, é um dos maiores desafios, né, qualquer artigo falando com as mulheres, né? Claro, a gente tem aqui a Mônica, que é a nossa representante, que não é mãe ainda, né? Mas a questão o ainda é sacanagem, tá, Mônica? Então, o maior desafio, né, é a maternidade, porque muda muita coisa na vida da mulher depois que ela vira mãe, né? Muda, digamos que, as priorizações, né? E a responsabilidade também. Então, acaba que, muitas vezes, as mulheres ou atrasam a maternidade ou atrasam a sua formação e a sua carreira, né? No meu caso,
eu priorizei muito a carreira e fui ser mãe bem tardia. Isso também teve os seus contras, né? Porque no final das contas eu tive dificuldade para engravidar, tive de fazer tratamento e outras coisas que também acabaram atrasando a minha carreira, porque a gravidez foi mais, o período todo foi mais longo, né? Considerando tratamento, gravidez, licença maternidade, tudo isso tirando um pouco o foco da carreira, né? Mas outras pessoas, outras mulheres optaram por ser mães mais cedo, né? E aí o que que acontece? Atrasam a sua formação. Então, acabam demorando mais para concluir um mestrado, para concluir um doutorado, né? Eu tive uma aluna de mestrado que já era mãe, foi fazer mestrado já quando tinha uns 40 anos, e aí ficou grávida durante o mestrado, sem esperar. Também foi uma experiência minha diferente de poder ajudar, né, aquela aluna a vencer aquele desafio, né? Teve reunião de orientação em que eu pegava o bebezinho no colo, a gente se dividia e olhava os slides juntos ali. Muda, né? Muda a organização que a pessoa está tendo, muda as prioridades, e, enfim, e acaba com que isso venha a ser um empecilho. Poderia, né, essa aluna vir a desistir, né? Mas ela conseguiu vencer, isso é legal de falar, mas quantas outras não desistiram no meio do caminho por causa da maternidade, por causa das dificuldades, né? E às vezes até financeiras, né? Porque a pós-graduação, muitas vezes as pessoas se deslocam para fazer uma pós-graduação em outra cidade, vivem de bolsa, né? Não estão atuando no mercado de trabalho, não têm um vínculo empregatício. Então, também a maternidade é uma questão de responsabilidade, é mais um gasto, e isso também vem a ser um problema, não só, né, no caso para a mulher, poderia ser também para o caso para um pai, né? Bom, e aí eu fui lendo sobre licenças maternidades, né? A gente tem licença maternidade já há algum tempo, embora não seja algo tão antigo, né? Eu não vou me lembrar o ano agora, mas a gente tem licença maternidade para pós-graduação, né? Então são 120 dias de licença, onde se interrompe as atividades, né? E a bolsista, então, tem essa prorrogação e também fica recebendo, né, o auxílio, no caso de ser bolsista, por mais esse período, né, de 120 dias. Mas vejam o quanto que a licença maternidade ela é importante nesse quesito financeiro da bolsa, a questão de dar um prazo maior para o término da formação, mas a responsabilidade de mãe ela não para nesses 120 dias, né? E a demanda não para, né? Eu, no meu caso, amamentei até os 2 anos, então a amamentação ela é uma coisa importante para a criança, mas traz também um vínculo e uma demanda bastante constante, né? E que também vai impactar no ritmo de trabalho, enfim, né? A questão de levar o filho para a escola, ou ficar com o babá em casa, ou como é que vai se tratar essa rotina também influencia, né? O meu foi pequeno para a escola, né? Então, pequenininho para a escola já me liberava para atuar na universidade, né? No momento que ele estava na escola e ficar mais tranquila. Mas aí vem as doenças, né? Os primeiros anos, as crianças ficam muito doentes. Quem é que normalmente fica de responsabilidade de pegar a criança na escola, de levar no pediatra, né? Quando há um caso assim, né? Normalmente é a mãe, o pai às vezes atua mais, às vezes menos, mas o que a gente observa é que normalmente é a mãe que vai fazer isso, né? Então, às vezes a gente tem que interromper, sair, né? No meio da aula, toca o telefone, é a escola avisando que o filho está com febre, aí a gente tem que, né? Dar um jeito de concluir ali a aula, sair mais cedo e resolver. Então, isso não acaba naqueles 120 dias, né? Se estende até a criança ficar maiorzinha e a demanda ser um pouco menor, né? Isso vai diminuindo ao longo do ano, né? Ao longo do tempo, né? O meu filho tem 3 anos, então ainda tem bastante demanda, eu posso dizer, né? E antes de ser mãe, eu
tenho 2 enteados que moram bastante tempo com a gente, ou passam boa parte da semana com a gente, então eu já vinha trabalhando a maternidade de uma forma um pouquinho diferente, mas mesmo antes, né, da chegada do meu filho. E, bom, em relação ainda às licenças maternidades, mais recentemente o CNPq incluiu na Bolsa PQ. Então, as bolsistas PQ, elas têm um ano a mais de bolsa, né, quando tem a maternidade durante o vigor da sua bolsa, né? Então, isso dá uma certa tranquilidade para quem já está com uma bolsa PQ para conseguir manter aquela bolsa, né? Considerando que vai haver um impacto negativo na produção durante o período da maternidade. Mas aí, de novo, né? Se um ano é suficiente, não sei, né? Mas ainda há outra questão que vai ser discutida um pouco mais para frente, mas eu já vou só levantar a centelha aqui, que é, e quem não é Bolsa PQ ainda, né? Quem não atingiu ainda, quem não conseguiu ainda essa visibilidade, não é bolsista PQ ainda, então vai ter um impacto e, na verdade, quando ela se inscreve, essa pesquisadora, para um pedido de bolsa, ela vai ser avaliada como todos os outros na concorrência, né? E ela teve, se ela teve um filho recentemente, ela vai ter um impacto na sua produção, né? Que deveria ser considerado, né? Bom, eu li também uma coisa que eu achei bastante interessante, né? Que é a questão assim, a gente não só a gente tem a gente é cobrado da sociedade, de certa maneira, né, em ser mães, né? Então, eu brinquei que eu estava provocando ali a Mônica, né, pelo ainda, é que também tem o estereótipo da mulher ser esperada que seja mãe, né? Eu sempre quis ser mãe, né? Então, eu não sentia isso como uma pressão. Mas, por outro lado, eu entendi melhor a decisão de algumas mulheres de não serem mães depois que eu fui mãe. Porque só depois que tu tem essa experiência é que tu observa o quanto demanda, né? Claro que eu não trocaria por nada, porque eu sou muito feliz como mãe e é uma experiência maravilhosa, mas a gente tem que entender que muda muita coisa na vida da gente e a gente tem que estar preparado, né? É uma decisão bastante importante e que vai impactar, sim, na nossa carreira, né? Não dá para dizer que não, né? Mas essa pandemia que a gente está vivendo hoje em dia fez com que os pais também sentissem um pouco disso, né? Porque o ambiente de trabalho agora é a nossa casa, né? Então os filhos estão mais próximos. Então os pais também estão sentindo essa coisa de não ter um espaço privado para o trabalho, né? Quando eu falei do filho vai para a escola, a gente consegue ir para o trabalho e focar ali algumas horas e trabalhar mais tranquilo, né? Mas agora é tudo em casa, então é muito difícil separar o horário do trabalho do horário da casa, do horário do filho, né? Então as coisas ficam tudo muito misturadas, muito sem rotina. E isso tem a ver também com a maternidade, porque quando a gente é pesquisadora, a gente não trabalha só, isso não é só uma realidade na pandemia para a mulher. Aí, quando a gente é pesquisadora, a gente trabalha fim de semana também. E aí não tem escola, e aí não tem babá, e aí a gente também tem uma dificuldade sempre de separar e conseguir dedicar um tempo para o trabalho e conseguir conciliar as coisas da casa e da família, né? Então, isso que a gente está vivendo na pandemia agora e que os homens estão sentindo, a gente também passa nos finais de semana e a gente passa com essa divisão de tarefas um pouco injusta que a gente tem normalmente, né, na sociedade, nas famílias. Então, às vezes a mãe ela também é demandada mais à noite, né? Quando o filho é pequeno, vai chamar à noite, ele vai chamar a mãe, né? E aí a mãe vai ter mais sono, vai ter um sono interrompido, isso também vai prejudicar,
né, o seu trabalho, tá? Então, a maternidade, ela traz vários aspectos, né, da diferença da rotina em vários pontos afetando, né, a produção da mulher como pesquisadora, né? E isso sem falar também de participação em eventos, que sempre complica, porque vai viajar, vai deixar o filho pequeno, né? No meu caso, quando amamentava, nem pensar, ou ele vai junto ou não vou participar do evento, né? Então, isso tudo faz mudar um pouco a nossa participação em eventos, não só nacionais, como internacionais também. Deixa eu só me achar aqui no meu roteiro. Então, vou falar um pouquinho também, eu, inclusive misturei um pouco, pela questão do papel do gênero, né? Eu falei mais da maternidade, mas existe também uma questão que é a jornada tripla da mulher, né? Quando a gente fala em jornada tripla, eu estou falando de dar aula, preparar a aula, o artigo, a pesquisa, o projeto de pesquisa, né? E mais casa e filhos, né? Então, a mulher geralmente fica com mais responsabilidade da casa. A gente está em 2020, mas as coisas não mudaram muito. Se a gente olhar para as nossas famílias, né, lá para as nossas mães, a gente vai ver isso sendo uma constante, né? Nas nossas conversas anteriores ao dia do painel, várias situações a gente dividiu algumas experiências, né, de casa, não só das nossas casas, como da infância, e a gente observa isso, né, e ainda sendo bastante realidade ainda hoje, né. Então a mulher fica com a maior parte da responsabilidade da casa, de manter a casa limpa, nem que seja para contratar alguém para limpar, mas é a responsabilidade, né? A questão do filho também. Então, há uma expectativa da sociedade em relação à mulher que traz desigualdades, né? Que traz uma certa injustiça, né? Então, os nossos parceiros, né? Precisam entender e ajudar, e às vezes eles ajudam, mas às vezes ajudam um pouquinho e acham que já fizeram um monte, né? Meu marido vai ter que ver o painel depois para ver se apruma, né? Bom, mas aí, e há essa expectativa que eu brinquei, né? Da expectativa da mulher ser mãe também, né? Então, isso é uma decisão de cada uma, né? E que tem que considerar né, também essa demanda e essa mudança da vida para sempre, né, que é a importância da maternidade. Mas e daí? Nós damos conta, né? De que jeito a gente dá conta de tudo isso, né? Eu lembrava nas nossas conversas anteriores, né? A Patrícia, né? Dizia, não, a gente dá conta, né? A gente dá conta. Então, a gente tem força, a gente tem capacidade, mas a gente é sobrecarregada, não tem como dizer que não, né? Então, seja com menos horas de sono, porque o filho estava doente, né? Bom, essa meu marido vai ficar bravo, porque quando o filho ficava doente, ele ficava com o bebê no colo toda madrugada, quando não dormia, né? Mas essa coisa da sobrecarga, né? Dessa demanda e expectativa da sociedade causa estresse na gente, a gente vai sofrer um pouco com isso, né? E vai dar conta, às vezes, daquele jeito, umas mais, outras menos, né? Vai ter um impacto, né? Que não é fácil de mensurar, mas que vai ser visível na produção se a gente fizer uma análise mais detalhada. Tá? Então, eu vou passar a bola, então, para a Patrícia, que vai falar um pouquinho mais para a gente. Muito bem, vamos lá. Nós fizemos um trabalho de buscar números, né, de quantas pesquisadoras em programas de pós-graduação nós temos nessas 4 instituições. Então, infelizmente, nesse momento nós nos restringimos a essas 4 instituições, mas a nossa intenção é, a partir de agora, começar a catalogar melhor esses números e trazer de todas as instituições brasileiras, para a gente ter uma fotografia mais real, né, mais adequada desses números.
Então, nessas 4 instituições que estamos representando hoje aqui, nós pegamos o número total de pesquisadoras e pesquisadores em programas de pós-graduação. Então, olhamos todos os programas de pós-graduação de todas essas 4 universidades e esses são os números totais que estão nas barras em vermelho. Então, a gente vê que a UFRN tem uma quantidade maior de homens e mulheres atuando em programas de pós-graduação, depois a UFSC, depois a UFPEL e depois o IFBA. Desse número, nós extraímos a quantidade de mulheres. Então, quantas pesquisadoras atuam em programas de pós-graduação em todas as áreas, não só nas engenharias. Então, aqui tem engenharias, humanidades, ciências da saúde, ciências biológicas, enfim, todas as áreas dos programas de pós-graduação. Então, continua o mesmo padrão, né? O FRN com um pouco mais de mulheres atuando, depois UFSC, UFPEL e IFBA. Então, é a coluna em azul. Na sequência desse número de pesquisadoras, nós extraímos aquelas que atuam apenas nas engenharias, nos programas de pós-graduação em engenharia. Alguma engenharia mecânica, civil, engenharia de sistemas computacionais, engenharia química, então engenharias assim bem aberto. E temos esses números aí, a gente vê que já cai bastante, né? A gente vê que tem uma diferença bem significativa ali desse grupo de mulheres que atuam nas engenharias. E aí deste grupo nós extraímos aquelas que atuam na ESC, na área de engenharia de sistemas computacionais. Então, na UFSC e na UFRN são 10 mulheres apenas que atuam nesta área de pesquisa. E na UFPEL 6 e no IFBA uma professora representada aqui pela Flávia. O que a gente percebe também desses números? Que, deixa eu só pegar aqui as minhas anotações. Outro dado que me chamou a atenção quando a gente fez esse mapeamento são os valores em projetos que essas pesquisadoras conseguem captar. Né? Então, nós não conseguimos esses dados em todas as universidades, eu consegui esse dado apenas aqui na UFSC. A nossa intenção é ampliar isso e buscar essas informações em todas as universidades, mas vejam que interessante. Do total de projetos financiados em 2020, na Universidade Federal de Santa Catarina, que passou por esse registro público, né? Isso aqui são todas informações públicas disponíveis no site da universidade. Então, o total financeiro de projetos financiados chega em torno de 300 milhões. Tá? São 357 projetos na Universidade Federal de Santa Catarina. Deste número, 136 projetos são financiados, esses projetos financiados são coordenados por mulheres. E daqueles 300 milhões, apenas 50 milhões são gerenciados, então, por mulheres. E desses 50 milhões, apenas 6 milhões e 900 são projetos financiados por mulheres nas engenharias. E isso se reverte em 20 projetos apenas. E desses 20 projetos, 16 estão na capital. Porque a Universidade Federal de Santa Catarina, ela é multicamp, né? Nós temos campos em Blumenau, Joinville, Araranguá e Curitibanos. E, então, 16 projetos estão aqui na capital, Florianópolis, e apenas 4 projetos estão nesses campos, especificamente 2, que é Joinville e Araranguá, se eu não me engano. E o valor muda pouco, né? Então, esses 16 projetos da capital somam 6 milhões e 800. Então, a gente percebe também aí, e provavelmente isso acontece nas outras instituições, é que a matriz da universidade, né, o centro da universidade, a capital, ela acaba concentrando um número maior de projetos e
e, consequentemente, esses valores também, né? E, então, nós vemos aí um desequilíbrio com as pesquisadoras que atuam nos campi, né? Nos outros cursos, nos outros centros que estão fora da sede principal da universidade. O que mais aqui que a gente percebe nesses números? Meninas, vocês querem contribuir aqui com alguma informação que talvez eu esteja esquecendo? Ou posso seguir? Eu acho que pode seguir. Tá, vou seguir. Então, olhando para esses números aqui, né, desse total de pesquisadores e pesquisadoras, extraindo apenas as pesquisadoras e de todas as pesquisadoras, apenas as que atuam em engenharias e depois, finalmente, as que atuam na ESC, a gente consegue ter esse retrato, né? E esse desequilíbrio ficou bem evidente entre pesquisadores e pesquisadoras. E aí vem a questão, né? Quais são os desafios que se apresentam para as mulheres atuarem na pesquisa e atuarem nos programas de pós-graduação? Porque fazer pesquisa e estar na pós-graduação exige bastante, porque a gente tem que cumprir os requisitos dos programas de pós-graduação, que são internos e externos também, porque vem regras da CAPES e chamadas e editais do CNPq. E nós temos que cumprir a nossa tarefa de pesquisadora e de orientadora, que é aquele dia a dia com os alunos, com as orientações, com os projetos, né, com a visão geral, de saber delegar, de saber distribuir as tarefas, de recolher os resultados, de enxergar ali um artigo, motivar os alunos para trabalhar da forma que precisamos. E me parece que esse é o nosso grande desafio enquanto pesquisadoras em programas de pós-graduação, é manter o ânimo, manter a força desses alunos, porque eles normalmente entram e depois da euforia, né, de entrar no programa de pós, tem aquele momento assim de cansaço, porque tem que fazer as disciplinas e tudo mais, então a gente tem que atuar muito na parte emocional e psicológica desses alunos. Então, além da capacidade técnica, a gente tem que atuar no outro braço ali desses estudantes para mantê-los ativos e participando dos nossos projetos. Então, esse eu diria que é um grande desafio hoje, especialmente nesse momento de pandemia, né, em que houve um desgaste geral e natural, né, um estresse físico, emocional de todo mundo. Então, como é que nós estamos fazendo para manter esses alunos em casa, em condições muitas vezes super adversas, né? Muitos alunos não têm o espaço necessário, o ambiente adequado para fazer a leitura de um artigo, para poder escrever, para fazer uma reunião adequada. Então, esse desafio apareceu muito nesse ano, né? Nessa pandemia que a gente está vivendo. E aquilo que a Lisane já nos colocou, que é a maternidade, certamente é um dos grandes desafios que a gente enfrenta, e tem mais um que eu acho que é importante a gente citar, que acontece com muitas de nós, que em determinado momento a gente tem que começar a cuidar dos nossos pais também. E normalmente é a mulher que puxa essa tarefa, né? Mesmo que tenha irmãos homens, normalmente a sobrecarga recai na filha mulher. É a filha mulher que vai ter que cuidar do pai, vai ter que cuidar da mãe, e isso também demanda da gente não só esforço físico, mas psicológico também, né? E como a Lisane comentou, essa questão dos prazos, dos deadlines, isso acaba influenciando muito o nosso dia a dia, né? Eu perdi muitos deadlines de artigos, porque entre ficar com o meu filho que estava com febre e terminar o artigo, eu fiquei com ele. Entre fazer uma reunião e atender um aluno e levar a minha mãe no médico, eu levo ela no médico. Então, são coisas que são quase que indiscutíveis para nós mulheres. Nós não temos a escolha, vamos colocar assim. Né? Entre esses dois mundos, a gente vai cuidar do filho, vai cuidar dos pais. Então, a pesquisa ela fica em segundo lugar. E isso aparece nesses números, no número de pesquisadoras, no número de projetos que a gente coordena
e na quantidade financeira que a gente coordena também, infelizmente. É claro que a situação tem melhorado muito. Eu percebo os parceiros, né, os maridos, os companheiros atuando muito fortemente ao nosso lado. Então, hoje eles estão juntos, assim, né? Dão banho, fazem comida, levam no médico, levam na escola, busca, faz dormir. É outro cenário, muito diferente de 15, 20 anos atrás. Felizmente, estamos evoluindo. E tudo isso, então, para finalizar, a gente precisa desconstruir em nós, mulheres pesquisadoras, aquela expectativa quase infantil de dar conta de tudo, porque a gente não dá conta de tudo. Nós vamos ter que escolher, nós vamos ter que fazer escolhas, e essas escolhas precisam ser aceitas não só por nós, mas pelos nossos pares, pelos nossos colegas. Então, o que eu espero dos meus colegas, não só na Federal de Santa Catarina, mas em toda a comunidade, é que eles saibam que se a Patrícia não esteve no SBESC em 2010, em 2013, 2014, 2015, é porque ela estava cuidando da maternidade, né, atendendo os filhos. E tudo bem, e é assim mesmo, e que bom que ela está fazendo isso, porque depois ela vai vir mais forte, ela vai ter uma outra visão de mundo, ela vai amadurecer. Então é essa construção que a gente precisa fazer, passar para os nossos colegas, homens e mulheres, porque muitas mulheres não têm essa visão, e principalmente passar para os nossos alunos e alunas essa visão que a gente tem que ter de como as coisas devem ser, né? Para o bem de todos, para o bem de toda a comunidade. Eu não vou me estender, porque a gente já está com o horário meio adiantado. Devolvo a palavra para a Mônica, se necessário, a gente volta aqui para essa discussão. Muito obrigada, Patrícia e Lisane, pelas contribuições. A gente vai agora passar para o bloco da graduação, a elas na graduação, e eu vou chamar a Flávia para poder falar um pouquinho sobre esse tema. Flávia, fica à vontade. Bom, gente, a gente acabou fazendo esse recorte da pesquisa, né, nos cursos de pós-graduação. Flávia, desculpa, você pode falar um pouquinho mais alto? Agora está melhor? Está melhor. Pronto. Obrigada. Então, a gente fez esse recorte dos cursos, na verdade, essa visão dos cursos de pós-graduação e da área de pesquisa, e a gente precisava ir até a raiz desse problema, né? A raiz dessa constatação de poucas mulheres atuando nas engenharias. Então, quando a gente observa os nossos cursos de graduação, o percentual de mulheres ingressantes nesses cursos é muito menor do que o percentual de homens que ingressam nesses cursos. E isso a gente pôde observar em todas as instituições que a gente considerou nesse primeiro momento. E é interessante porque a gente tem aqui 2 instituições do sul do país e 2 instituições do Nordeste, o que nos leva a crer que não é um problema regional, né? É uma questão que se estabelece aí de um modo geral. Então, o número de mulheres que ingressam nesses cursos, ele varia aí de 8% a 14%, mais ou menos. A gente teve a oportunidade de observar alguns dados históricos de instituições. Então, isso não muda muito com o passar dos anos. Sempre tem um ano ali que o número é maior, que a gente não consegue entender por quê. Mas aí depois, esse número ele volta a se estabilizar ali num patamar que gira em torno aí dos 10, 11% em média. Que parece um pouco com a variação que a Mônica apresentou nos dados de publicação do SBESC. Tem uma outra coisa que a gente não colocou nos gráficos, porque a gente não conseguiu de todas as instituições, mas, por exemplo, a gente percebe em algumas instituições, e até pela nossa prática diária, que as mulheres elas desistem menos dos cursos. Então, elas tendem a persistir mais e os homens acabam evadindo mais. Então, proporcionalmente, a gente tem um número maior de homens que evadem dos cursos de engenharia do que o percentual de mulheres.
E aí eu abro um parêntese para falar assim, da minha experiência no IFBA, porque é uma instituição tecnológica, que a maioria dos cursos são cursos de engenharia, automação e computação, varia muito pouco em relação a isso. Os dados que eu estou apresentando aqui são os dados do campus que eu atuo, que é no Campus Salvador, na capital. Se a gente considerar, assim, eu não conseguia dados de todos os campos, porque são mais de 10 campos, acho que já estamos perto de 20. Então, o que eu percebo é que isso se reflete também nos cursos de engenharia, não apenas nos cursos de computação. E aí a gente pensa um pouco sobre por que essas coisas acontecem, né? E como que a gente pode atuar no sentido de mudar um pouquinho esse cenário. Com base nessas informações, uma das principais coisas aí que a gente começou a avaliar, né, o que a gente pode fazer para mudar essas estatísticas, porque a gente precisa, de fato, mudar essas estatísticas. E um primeiro aspecto que aparece é o aspecto da representatividade. Então, a gente está tratando aqui de uma questão de gênero, né, de participação das mulheres na área, e existem outros recortes que a gente pode fazer. Então, por exemplo, como que é a participação das mulheres negras? Como que a gente encaixa essas questões raciais nesse contexto? E primeira, assim, um aspecto interessante é que normalmente isso é tratado assim como a gente tem hoje no Brasil uma população que é composta por uma maioria numérica de mulheres e de negros. Isso equivale a mais ou menos mais de 50% da população do Brasil, segundo o IBGE. Então, essa questão da representatividade, ela serve para trazer uma dinâmica de diversidade dentro das instituições. Então, essa diversidade ela tem um objetivo que é um objetivo, inclusive, psicológico, né, de criar identidade dentro das instituições. Então, esse ano aqui, graças à persistência da professora Mônica, né, a gente está tendo a oportunidade de discutir isso. O interessante é que a gente já tinha, eu e a Mônica, a gente já tinha participado de outras edições do SBESC, mas nunca tinha conversado. E aí, no ano passado, o professor Leandro falou assim, Flávia, eu acho que você podia conversar com a Mônica, eu acho que vocês têm coisa aí para conversar. E a partir daí, a gente veio trocando figurinhas sobre essas coisas, até para provocar uma discussão, porque essa discussão ela é importante. Então, a gente tem, por exemplo, o censo do ensino superior, que ele é feito pelo INPE, e tem um dado, deixa eu pegar uma pesquisa aqui, desculpa. Um dado interessante é o seguinte, 682 mulheres no Brasil com título de doutorado hoje ocupam o cargo de professora de dedicação exclusiva numa instituição pública. Então, essas 682 mulheres são as que se declaram negras. Então, é óbvio que a gente precisa fazer alguma coisa, porque numa população que é majoritariamente negra, em termos de representatividade, tem alguma coisa diferente, porque a gente tem somente 16% de negros atuando no ensino superior no Brasil, considerando universidades públicas e privadas. Então, o sistema de cotas, eu acho que ele teve um aspecto muito interessante. Assim, funcionou, tá? Porque a gente consegue hoje ver dentro das universidades uma diversidade maior. Não significa que é um sistema perfeito, que não precisa de ajuste, que não precisa de revisão, precisa, mas funcionou. Então, assim, a gente consegue hoje ter uma diversidade maior, tanto em termos raciais, quanto em termos socioeconômicos também, dentro da universidade. Então, isso é importante. E, assim, da minha experiência, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. A gente não vem com isso pronto. Né? E eu lembro de 2 episódios aqui que eu vou compartilhar com vocês.
Um deles foi quando eu estava ensinando num curso de pós-graduação, né? E aí a gente tinha um momento que os alunos vinham conversar com a gente sobre orientação. E aí tinha um menino que ele falava assim, Flávia, eu quero que você me oriente. Então, toda semana ele vinha com aquela história de que eu orientasse e ele não fazia a menor ideia de que área que eu trabalhava. Aí um dia eu falei assim, senta aqui que eu vou te falar um pouquinho de como é o meu trabalho. E ele mostrou zero interesse em saber do que eu ensinava e não queria saber nada. E aí um dia eu perguntei para ele, eu falei, mas por que você está com essa ideia fixa aí de orientação? E ele falou uma coisa que eu não esqueci. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a entender o meu papel. Ele falou assim, porque você é mulher, você é negra e você está nesse lugar. Se você está nesse lugar, isso significa que eu, que sou negro da periferia de Salvador, também posso chegar em algum lugar. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver o meu papel ali de uma forma muito diferente. Eu passei alguns dias digerindo essa informação, essa fala dele, e foi bastante marcante. A outra coisa aconteceu mais recente, quando eu voltei da licença, e uma aluna me encontrou no corredor, e aí ela correu na minha direção e falou, professora, graças a Deus que você voltou. Aí eu dei risada, eu achei que ela estava falando alguma coisa de disciplina, e aí ela falou assim, eu disse, mas está aliviada? Ela disse assim, nossa, eu não aguento mais. A gente se solta em aula com o professor, e eu fico sem saber como é que eu posso conversar com eles sobre as minhas inseguranças. Eu tenho medo de perguntar, eu não quero perguntar, eu não quero falar, eu acho que eles vão dizer que eu não sei nada, e com você eu acabo me sentindo um pouco mais confortável. E aí, a partir desse momento, a reflexão que fica é assim, que a gente realmente precisa investir em programas que promovam a inclusão. Aqui a gente está fazendo um recorte que é para a questão racial e para a questão de gênero, mas tem outros tipos de programas que a gente precisa pensar. E o meu papel aí de, vamos dizer assim, de colorir um pouquinho esse ambiente, né, e de me comunicar com essas pessoas, mesmo que eu não fale nada. Porque em muitos momentos, o simples fato de eu estar ali, naquele lugar, para eles, isso diz muita coisa, né? Alguém que chegou lá, que conseguiu, que serve, vamos dizer assim, de exemplo para eles. Então, assim, uma fala mais rápida, a gente está meio apertadinho aqui no horário, e aí eu vou devolver aqui para a Mônica, para ela falar mais um pouquinho. Muito obrigada, Flávia. Pessoal, começou uma furadeira aqui no meu prédio. Passei a semana inteira no silêncio e agora decidiram furar a parede. Se o ruído estiver muito ruim, vocês me falam que eu tento falar ainda mais alto. Vocês viram que está começando a esquentar agora, né? O nosso debate, nossa conversa. E assim, a gente tinha pensado nesse painel com uma duração um pouco maior. Então, eu convido vocês a ficarem mais um pouquinho com a gente. Eu sei que a gente já está dentro da programação, né? Mas eu convido vocês a ficarem mais um pouquinho para a gente poder falar. Tem mais umas coisinhas que a gente gostaria de falar. E aí, tem também um comentário no chat que mencionou sobre como era antigamente, né? Que teve momentos, ou teve uma época, nos anos 90 principalmente, tinha uma participação maior de mulheres, né? Os números mostravam a participação maior. Eu levantei esses números na UFRN, eu tenho dado histórico da UFRN de 35, 36 anos de curso de ciência da computação. E mesmo as docentes que diziam, na minha época, quando eu era estudante aqui, tinham mais mulheres, quando a gente levantou as estatísticas, não era muito mais, entendeu? Talvez, assim, é preciso a gente olhar de uma forma mais numérica mesmo, mas de fato existiu. Em outros, aqui no UFRN isso não foi o que aconteceu, foi uma impressão, a gente passou de 10% de mulheres para 13%, 14%, depois voltou para 10%, então não foi um aumento substancial, mas sim, a ciência da computação, ela nasceu, principalmente o desenvolvimento de software, nasceu por mulheres, o histórico é esse, eram as mulheres quem desenvolviam, a primeira programadora, a Ada Lovelace, era uma mulher. O que aconteceu ao longo dos anos, dentre várias coisas, foi que quando a programação, quando o desenvolvimento de software passou a ser valorizado, e com isso, salários altos,
com cargos de relevância, os homens passaram a se interessar. E aí, isso fez com que os homens ingressassem na área, passassem a ser maioria, e tudo começou a partir daí, que é exatamente o tópico que eu queria só acrescentar no fim dessa nossa discussão para a graduação, que é, a gente vê uma questão de... o fato das mulheres, né, o papel de gênero novamente, de se achar que as mulheres não dominam a área, não sabem matemática, não sabem engenharia, não sabem programar, e isso gera consequências reais na vida dessas mulheres, dessas meninas, porque não só gera uma dúvida nelas, em nós, né, da nossa capacidade, a gente ouvir isso a vida toda, como também faz com que as pessoas não apostem na gente, né? Existe uma diferença muito grande entre você ir para uma oportunidade, uma entrevista de emprego, e o seu gênero ser algo que já predetermina para o seu possível empregador que você não é a pessoa, talvez, muito provavelmente, não é a pessoa mais forte para o cargo. Então, quando a gente olha essa questão da saída das mulheres da área, foi justamente toda a parte de muitos homens ingressaram, o ambiente acabou se tornando muito sexista, muita hostilidade. Mulheres casadas nos anos 60, nos anos 70, não podiam estar trabalhando num ambiente com tantos homens assim, né? Não eram bem vistas. Isso foi afastando as mulheres. E todas as dificuldades que a gente são naturais da nossa vida e que nunca foram, de fato, trabalhadas, como a questão da maternidade. Né? Mais da metade da população mundial tem o potencial de engravidar. Então, por que a gente não pensa na solução, em como aliar esse fato, o que é tão incrível que mulheres são capazes de fazer, que os homens também são pais e querem ter filhos, não são só as mulheres que querem ter filhos, mas algo tão importante na nossa sociedade, na vida, para a preservação da espécie, biologicamente falando, e a gente considera isso como um problema, no lugar de pensar na solução. Quando a gente olha para os dados, os estudos que são levantados sobre por que as mulheres escolheram tecnologias, engenharias, a gente vê muito a parte de elas falarem que se inspiraram em alguém, que é o caso como o relato que a Flávia falou, o belíssimo relato que eu fiquei emocionada. Ainda bem que a furadeira está me deixando estressada aqui. Mas os homens não. Quando se pergunta aos homens, eles dizem que é porque é natural. Eles nunca pensaram por que seria diferente, se eles não eram aptos, se não deviam ir para essas áreas. Então, isso cria também, mostra o que é a diferença de percepção entre as escolhas que as mulheres e os homens fazem, né? E a última coisa que eu queria falar também é justamente esse ambiente que a gente cria de maioria masculina, que não é trabalhado para a inclusão, e que é isso que a gente quer fazer, quer tentar fazer, que gera essa hostilidade, gera o sexismo, a linguagem sexista, as mulheres ouvirem que não deveriam estar ali, que deveriam estar fazendo humanas, que são bonitas demais para o curso, que estão ali porque são feias, seja lá o que for, sempre vai ter algo que faça com que o motivo dela estar ali é deslocado do real interesse dela em estar ali. Ela não devia estar ali por algum motivo, seja ele qual for. E tem inúmeros motivos. A gente já fez esse levantamento, já fiz na UFRN um questionário para saber das meninas, e assim, os depoimentos eram bastante difíceis de ler, e que da minha época, na época que eu fiz graduação, até hoje eles ainda se mantêm. E das professoras que eu conheço, que são de períodos anteriores ao meu, a graduação delas, dos anos 90, mais tempo ainda, do final dos anos 80, relatam exatamente a mesma experiência. Então, a gente não combateu esse comportamento. Isso faz com que, principalmente, as mulheres hoje em dia, com mais consciência, com mais liberdade, escolham estar num ambiente em que elas são bem-vindas, né? Apesar disso, como a Flávia falou, os números mostram que a taxa de sucesso das meninas na graduação, em alguns levantamentos que a gente fez, é ainda maior. Elas tentam se manter, elas buscam essa pressão de ter que provar, né, que é capaz, faz com que elas ainda se dediquem mais ainda e acabem se mantendo no curso. Mas os resultados nas pesquisas, quando a gente olha se elas estão fazendo pesquisa, se elas estão com bolsa de produtividade, não refletem, né? A gente acaba vendo que o teto de vidro ali, as mulheres se graduam mais,
de uma forma geral, em qualquer curso, as mulheres se graduam mais no Brasil, mas elas não estão na maioria das oportunidades de trabalho, certo? Eu queria passar, então, para a questão das nossas iniciativas, né? A gente queria só concluir, então, falando um pouquinho de iniciativas, e eu queria voltar para a Lisane, né? O que é que a gente pode fazer para mudar esse cenário, e eu chamo a Lisane, então, para contribuir. Certo, Mônica. Então, vou tentar falar mais rapidinho, mas, assim, primeira coisa, a gente viu esses números na graduação, né? Esses números mostrando que a gente tem uma porcentagem pequena de mulheres fazendo graduação nas áreas, né? Nos nossos cursos de graduação. E avaliamos 4 instituições, imaginamos que isso também vai aparecer em outras instituições, porque os números são bastante parecidos, né? E como que a gente atrai mais mulheres para a área, né? Então, como é que a gente faz com que elas escolham essa graduação, né? Então, eu depois vou mencionar programas para trabalhar isso desde ensino médio fundamental, né? Acabar com aquela coisa de essas áreas é para homem, né? Então, acho que a Flávia contou uma historinha, né, do pai que levava o menino para o cursinho de robótica, mas a menina, ela não entrava na sala. Foi a Mônica que contou essa história. Aí a menina, a professora provocou, né, se a menina, por que ela não ficaria para experimentar? Não, ela não gosta dessas coisas, né? Então, isso tem que estar trabalhado desde a infância, né? E lá no ensino médio também, para que isso, fomentar essa centelha, essa ideia de quem sabe eu vou para essa área, né? Eu ia comentar que eu sou técnica em eletrônica, né? E eu fiz eletrônica lá em ensino médio, né? Uma escolha meio assim provocativa. Meu pai disse: você tem que fazer química, eletrônica é para homem. E eu, de implicância, eu me matriculei na eletrônica, né? Então, essas coisas existem, né? Até os dias de hoje, né? Isso era a década de 90, mas a gente vê essas coisas. É muito difícil trabalhar isso mesmo para quem é pai, mãe, né? Trabalhar porque a gente foi criado dessa forma, não repetir essas mesmas coisas com os nossos filhos, né? Dar iguais oportunidades. Então, como atrair mais mulheres? Outra coisa seria não só para graduação, como para pós-graduação, né? Para o mestrado, para o doutorado, pegar essas meninas, já são poucas, né? Tentar capturá-las também para a carreira acadêmica, né? E como a Mônica bem falou, elas se inspiram muito, né? Em ver uma pessoa, uma outra mulher atuando e fazendo pesquisa, aquilo faz com que ela se imagine também naquela posição e almeje, se candidate também para uma pós-graduação, né? Outra coisa é manter essas meninas com a gente, né? E isso a gente vê números de evasão grandes nos nossos cursos, né? Em função das dificuldades todas dessas áreas mais duras da ciência, mas também a gente tem que pensar que, por que para as mulheres, né? Por que essa permanência é importante? Bom, porque a gente ainda observa estereotipagem, preconceito e essa coisa de, às vezes, não se sentirem pertencentes àquele grupo, né? Nos últimos dias, na semana passada, também houve um painel de egressas aqui dos nossos cursos, meninas formadas na segunda turma do curso, e uma das mediadoras, uma aluna nossa, comentou que numa sala de aula os alunos passavam um pendrive porque estava com algum problema de rede, para o professor passar um código, alguma coisa, e os colegas iam passando, e quando chegou nas meninas, não passaram as meninas o pendrive, pularam as meninas. Então, são atitudes, às vezes, no dia a dia que a gente nem imagina, porque eu não imaginaria isso, eu não observei isso nas minhas aulas, mas às vezes são coisas pequenininhas que a gente passa despercebido no dia a dia e que vão fazendo com que elas não se sintam pertencentes, né, àquele mundo, né? E isso, às vezes, pode acontecer uma atitude de um professor ou mesmo dos próprios colegas, né? Então, essa coisa, às vezes, vai se repetindo e isso faz com que a menina se desgoste e acabe desistindo, né? Se ela não tiver uma força ou um apoio.
E outra coisa é garantir uma equidade na carreira, né? Quando a gente falou da maternidade, falamos de vários esforços, e aí a questão da equidade também tem que se pensar em iniciativas para manter, diminuir as desigualdades, né? Para que a carreira ela seja possível também para as mulheres, né? E trabalhar visibilidade, né? Então, essas coisas é que nós vamos comentar mais sobre as iniciativas, né? E aí, como mudar esse cenário? Bom, eu falei do despertar para a procura pela carreira nas áreas de computação e engenharia, né? Desde o ensino médio. A SBC tem um programa chamado Meninas Digitais, que trabalha um pouco isso, né? Só para mencionar. Também a questão de mostrar, como a gente fez esse painel, ou mesmo como a Flávia falou, só o fato dela estar ali, né, é uma representatividade, mostra que é possível e isso dá visibilidade, né? Então, se a gente tem mais mulheres professoras, as meninas, elas vão se enxergar mais como fazendo parte da área e isso vai aumentar a procura, se imagina, né? Outra coisa, o incentivo à permanência, como eu falei, combater assédio, preconceito, porque às vezes a gente nem imagina que acontece, porque muitas vezes as pessoas ficam caladas, né? Mas essas coisas acontecem. E uma forma da gente trabalhar isso, além da gente como mulheres ser ouvintes, né, das nossas alunas, para que elas possam nos contar, dividir esses problemas, essas situações, e que a gente possa, dentro das nossas unidades, trabalhar e combater essas coisas, também grupos de apoio, né? Em várias universidades a gente vê que tem grupos em que as meninas se juntam, se formam, se organizam nesses grupos para se dar apoio, né? Até um dos grupos aqui, que é o Programinas aqui da UFPEL, achar o texto deles ali, a chamada é Garotas Apoiam Garotas, né? Então, a questão é que elas se apoiando, as taxas de sucesso elas tendem a aumentar, né? Nesse painel que eu assisti das egressas, elas comentaram muito que durante a graduação elas tiveram muitas dificuldades, né, nas disciplinas e tal, e o que ajudou muito elas se juntarem. Não só meninas, como também ter o apoio, né, dos meninos. Era grupos de estudos, e essa coisa, elas não estarem escanteadas, estarem fazendo parte de um grupo, ajudou muito, né, a elas enfrentarem. Então, elas não sentiram muito esse preconceito, elas não sentiram muito dificuldades, mas elas viram que muito ajudou a ter um grupo de apoio, né? Formarem uma turma forte em que todos se ajudavam, todos discutiam juntos os trabalhos, enfim, e isso foi fundamental, né? Bom, e aí eu falei também da questão de diminuir as desigualdades, né? E aí programas de reconhecimento. Aí eu fui procurando programas, né? Achei o programa Mulher e Ciência do CNPq, criado lá em 2005. Mas aí vejam como que as políticas públicas também influenciam esse tipo de incentivo, né? Parece que o negócio está totalmente parado. A gente vê dados, a gente vê algumas premiações, algumas coisas, ações realizadas, e até um certo tempo aí mudou o governo. Isso parece que está lá escanteado, está na página do CNPq, mas não se vê mais nada atualizado em relação a essa situação. Então, isso também influencia, né? É um tema que vai e vem e às vezes depende também de políticas, né? Outra coisa outro programa legal, que é o Parenting Science, né? Que discute a questão não só para as mulheres, mas a questão da maternidade, paternidade e a ciência, né? Como permitir que pais e mães continuem atuando na ciência. Então, um outro programa a ser mencionado, né? Ainda, né? Na questão aqui da ESC, né? Da Engenharia de Sistemas Computacionais, né? Ontem, a Mônica foi eleita coordenadora. Isso também é um papel importante dentro da comunidade, né? E ela alcançar essa representatividade é algo importante, né? A gente montou uma chapa, você é a vice-coordenadora, né? Junto com a Mônica, e a gente pensa em tentar manter, claro, o bom trabalho que vinha sendo feito pelos coordenadores anteriores, mas também ampliar um pouco essa discussão do gênero, né? E essa primeira iniciativa foi esse painel aqui,
né? E vamos continuar trabalhando em parcerias com outras pesquisadoras para conseguir entender um pouco mais da área e conseguir fazer mais ações no futuro. Tá? Então, esse reconhecimento da comunidade, né? E nos dar esse espaço também é importante, né? Porque amplia essa representatividade numa comunidade que é majoritariamente masculina. Outros programas para mencionar, né? Eu falei do PQ, né? E eu comentei das bolsas, de ter licença maternidade para PQ. Então, a pessoa que já tem bolsa conseguir manter por mais um ano a sua bolsa, digamos, imaginando que a sua produção vai ter caído, né, em função da maternidade. Mas a gente tem que pensar também nas pessoas que ainda não atingiram PQ. Então, os próximos editais, ou editais para pesquisadoras, deveriam, de certa forma, considerar a maternidade, né? Na UFPEL, nós tivemos recentemente um edital para bolsas de iniciação científica, né, que os pesquisadores solicitam as bolsas, em que o pesquisador vai ser avaliado, a sua produção, um certo período, estenderam um período, acho que era um ano a mais, para pessoas que tiveram licença maternidade no período, né? Então, é uma iniciativa pequena na minha universidade, mas esse tipo de coisa, se ampliado para órgãos de fomento também, é importante, porque tenta dar, digamos que, uma ajudinha, né, para quem teve uma diminuição na sua produção em função da maternidade. Então, isso é uma coisa interessante. Eu lendo também sobre o assunto, esse tema é discutido no mundo inteiro, né? Então, no Reino Unido, eles também estão discutindo muito a questão da diversidade nas áreas e na carreira acadêmica. E uma das coisas que é falado lá é que a representatividade, então, a questão também de ter mais mulheres nas comissões avaliadoras, às vezes até mais mulheres que homens nas comissões, para evitar qualquer viés que possa, né, digamos que, ter a empatia na questão da maternidade, eliminar algum preconceito, né, e fazer com que o resultado ele chegue a algo mais diverso, né, mais colorido, que nem brincou a Flávia, né. Essa questão, então, ela está sendo discutida no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, né, porque não é uma realidade só vista aqui, né? É uma discussão também importante internacionalmente, né? Então, essas coisas, né? A gente tem muitas iniciativas, aqui o que eu falei, coisas que eu venho vendo, né? Como iniciativas já existentes, e a gente pode ampliar, porque todas essas iniciativas, às vezes, a gente pode levar para a nossa unidade, né? Então, para trabalhar internamente pequeno, e depois, quando a gente tem possibilidade de discutir isso junto à SBC ou junto a uma comissão da CAPES, essas coisas elas podem vir a integrar e alcançar um maior número de pessoas, né? Bom, sobre as iniciativas, era isso que eu tinha para falar. Agora eu vou passar a palavra para a Patrícia. Ok, eu acho que a Lisane conseguiu cobrir bem esse tópico, né, sobre iniciativas, falou bastante dessa questão dos editais que já estão considerando a mulher ter filhos, né, levando isso em consideração como critério, como fator de ponderação. Então, tem esses editais, Serrapilheiras, iniciativas com meninas digitais e tantas outras que tem aqui pelo Brasil. Eu gostaria também de falar que nós percebemos uma conscientização muito maior nesses últimos anos no Dia das Mulheres, né? Até alguns anos atrás, o dia 8 de março, eu ouvia muito isso, né? Hoje, dia 8 de março, é o dia de vocês. Todos os demais dias são nossos, né, dos homens. Eu ouvia isso dos homens próximos de mim. E meio que passava batido as pessoas sem saber exatamente o que era o Dia das Mulheres e por que essa necessidade dessa conscientização, dessa discussão. E dos últimos anos para cá,
isso melhorou muito, né? As pessoas hoje sabem o porquê de ter o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, que é um dia de reflexão, de repensar, de rever os papéis, de rever direitos, de solidificar o que temos, ampliar, né, ainda mais toda essa nossa perspectiva de mulheres atuando em todas as áreas que nós quisermos, né? A mulher tem que estar onde ela quer estar. Eu acho que essa é uma frase muito importante e precisa estar muito claro para as mulheres e para os homens, né? A mulher deve estar onde ela quer estar e não onde nos foi ensinado que deveríamos estar. E tem também o Dia das Mulheres Empreendedoras, que foi algumas semanas atrás. E eu acho que também é muito importante a gente passar a valorizar esse dia, principalmente no nosso meio acadêmico, porque as nossas alunas, elas podem, né, e hoje está acontecendo muito isso, tem uma ideia, faz o projeto numa disciplina, isso vira uma startup, pode ser uma incubadora, e a mulher ali, essa menina, essa graduanda, essa pós-graduanda, ela começa a se emancipar, ela começa a ter a sua autonomia, não só de vida, mas financeira, de profissão. Então, é importante esse tipo de iniciativa, nós temos que apoiar e repercutir, expandir esse tipo de evento e das ações relacionadas com esse evento no nosso dia a dia, nas nossas universidades, nas nossas salas de aula, nos nossos grupos de pesquisa, para que essas meninas tenham um caminho mais leve, tenham um caminho mais tranquilo, que possam se encontrar e encontrar profissionalmente, encontrar o seu sucesso pessoal, né? Porque o sucesso é diferente para cada uma, mas que elas tenham a tranquilidade, a liberdade de fazer isso de uma forma mais leve, diferente talvez do que tenha sido para nós, né? Acho que o nosso caminho já foi um pouco mais difícil e nós temos que trabalhar para abrir caminhos, facilitar o caminho dessas meninas, tanto na graduação quanto na pós, que são as nossas jovens pesquisadoras, que vão ampliar aí a nossa atuação. Devolvo a palavra para você, Mônica. Obrigada, Lisane e Patrícia. A gente está chegando ao fim, pessoal. Queria agradecer a todos que ficaram, todos e todas que ficaram com a gente até agora. A gente tem só mais 2 pontos que a gente queria acrescentar e dizer que esse debate não acaba aqui, a gente quer continuar. Durante essa semana, a gente ainda está lá no Meremos, na ferramenta, mas a gente também gostaria muito de manter contato com todos e todas que estão interessados em continuar esse debate, para que a gente possa preparar outras ações e que não só com a gente, com outras pesquisadoras, com alunas, com alunos, com pesquisadores que também queiram se aliar a essa luta. Eu queria pedir, então, para a Flávia falar um pouquinho, eu estou vendo a Flávia fazendo uns comentários bem interessantes no chat agora, sobre essas iniciativas sobre a inclusão das minorias. Flávia, você poderia falar um pouquinho? Oi, Mônica. Bom, em 2017, eu fui participar do NPSS e uma das coisas que facilitou a minha vida, o evento foi numa cidade cara, né, foi na Europa e em Paris, e uma das coisas que facilitou a minha presença no evento foi justamente uma dessas bolsas de incentivo a minorias, a participação de minorias. Então, isso incluía mães, isso incluía grupos de minorias raciais e socioeconômicas. Então, e aí é interessante, porque como a gente diz aqui na Bahia, que a palavra minoria é uma palavra danada, né? Porque não é minoria numérica, é minoria de grupos historicamente oprimidos. Então, eu acho que as instituições, esse evento de 3E, eu acho que as instituições elas já estão entendendo isso, que existe uma dificuldade para essas pessoas estarem, assim, o fato de eu ser mulher, o fato de eu ser negra. Eu até brinquei, na época eu falei assim, eu estou em todas as categorias aí, né? Sou mãe, sou mulher, sou negra, eu vou marcar todos os X aqui. Então, essas iniciativas são importantes, iniciativas de apoio logístico para a gente ficar hospedado no hotel, eventualmente dar conferência, porque isso facilita se precisar levar filho, enfim. Um pouquinho dessas iniciativas que eu acho que a gente pode começar a pensar e discutir para os nossos eventos aqui no Brasil.
Obrigada, Flávia. Eu fui ano passado para o maior evento para celebrar mulheres na tecnologia do mundo. Ano passado eles colocaram 25 mil mulheres que atuam na área de tecnologia de diferentes formas, num evento em Orlando, Gracie Hopper Celebration. E eles oferecem muitas bolsas, eu fui com tudo pago pelo evento, né? Eu submeti a solicitação e tem alguns passos lá e eu consegui. E tem oportunidades para mulheres negras, tem oportunidade para mulheres latinas, tem essas minorias sociais, elas estão contempladas nesse evento. E vale a pena a dica para as alunas e professoras que têm interesse. É uma catarse, é incrível. Você vê que a gente existe, você se vê representado. É emocionante. E eu queria concluir, então, desse ponto de iniciativas, sobre a questão dos homens aliados, né? Como é que os homens podem contribuir para isso. E eles são parte essencial da discussão, porque, de qualquer forma, eles são os que estão atualmente nos principais postos de poder. Eles que contratam, eles que selecionam, eles que orientam, em sua maioria. Então, incluir os homens na conversa é muito importante para a gente poder mudar a nossa realidade, né? Então, primeiro de tudo, existe a necessidade de que a gente reconheça a situação de privilégio, que não é um privilégio individual, não é uma facilitação individual para que as coisas sejam melhores para aquele indivíduo. É que quando ele faz parte de um grupo, determinado grupo, isso faz com que ele não sofra algumas discriminações e passe por dificuldades que as mulheres sofrem, as mulheres negras sofrem, os homens negros sofrem. Então, a gente tem essa questão de reconhecer que, por exemplo, quando você vai numa entrevista de emprego e você é homem, na área de tecnologia, uma das coisas que você não precisa se preocupar é que o seu possível empregador já duvida da sua qualificação por causa do seu gênero. Então, essa é a questão do privilégio que a gente fala e que precisa ser reconhecido. A segunda coisa é ouvir. Desligar o mecanismo de defesa. A gente tem essa tendência, né, quando a gente é apontado que teve um comportamento indevido, uma situação inadequada, teve uma fala sexista, que discriminou, a primeira coisa é a gente querer se defender e sair dessa situação, e com isso a gente já bloqueia qualquer tipo de argumentação. Não interessa o que vão me dizer, eu já bloqueei, meu cérebro já parou de ouvir o que você tem para falar. Eu não fiz isso, eu não sou assim. Só que a gente faz parte de uma mesma cultura, a gente foi criado nessa cultura, e homens e mulheres estão, sim, suscetíveis a ter comportamentos que não queriam, não gostariam. Então, ouvir, entender, olha, eu não consegui entender onde está, você pode me explicar? Ou ir atrás da informação, que é o outro ponto, não necessariamente ficar o tempo todo esperando a informação chegar até você. Se vier, eu vou olhar, eu vou ler. Mas ir buscar também a informação. Por exemplo, existem debates, existem livros, existem materiais que são justamente para poder mostrar para os homens como é que esse comportamento que é solidificado na sociedade interfere e como é que ele pode melhorar. Tem referências, eu posso recomendar, boto lá no Mattermost algumas referências. Uma delas é um livro chamado Better Allies, que é exatamente para ajudar homens que querem participar da inclusão, que querem diversidade, que querem batalhar para essa justiça social. Além disso, criar um ambiente inclusivo. Se você coordena um laboratório de pesquisa ou na sua sala de aula, você faz parte de um laboratório de pesquisa. Se você é um aluno, estudante que atua num laboratório de pesquisa, contribua para que o ambiente seja saudável para todo mundo. Não é justo que uma aluna deixe de frequentar o laboratório porque ela não se sente bem ali, por causa do comportamento sexista. Então, é prestar atenção, mais atenção. É dar o exemplo, é mostrar que aquilo não é aceitável. Não contribuir com as piadinhas lá com seu parça, com seus amigos lá na sala de aula, com aquela aluna, com aquela colega. Se você não tem, não quer criar, né, o constrangimento de reclamar, de falar, não contribua rindo, pelo menos, assim, você já está fazendo um bocado. E agora tem uma sirene aqui, gente, tá difícil hoje. E o último que eu queria falar é consumir conteúdo de mulheres. Quem são as pesquisadoras que você conhece, que você admira? Quem são as empresárias, as mulheres que estão nos cargos, nos altos cargos, e elas existem sim, que você conhece e que você admira? Quem são as mulheres
que as cantoras, as atrizes, as escritoras, as roteiristas que você conhece e que você admira. Tem mulheres nessa bolha do que você consome? Tem mulheres? Porque se não tem, se a sua única forma de se relacionar a mulheres é emocional, é afetiva, então é difícil de realmente furar, porque nem você consegue ver essa representatividade. Mas elas existem. E tem um bocado. Também posso colocar alguns exemplos para vocês conhecerem, mas um dos exemplos é a CEO da AMD, a Lisa Su. Ela é uma CEO que acabou de ganhar um prêmio, por exemplo. Então, a gente também precisa olhar além da nossa bolha, que é difícil porque se eu pensar, vamos chamar uma pessoa para falar sobre um tema de tecnologia, imediatamente a gente pensa num homem, né? Porque é o mais comum, é o que permeia a nossa sociedade. Mas liga a flag. Quais são as mulheres que eu conheço que também atuam nessa área e que também poderiam contribuir, né? E com isso a gente vai fazendo parte da transformação. Agora, é preciso realmente se interessar em fazer parte dessa transformação, porque se a gente deixar as coisas naturais, entre aspas, o fluxo das coisas correrem, a tendência é a gente manter o status quo e nada mudar, certo? Eu acho que era isso que eu tinha que acrescentar também sobre esse ponto. Gente, chegou no final do nosso painel. Eu queria saber se Lisane, Flávia e Patrícia têm alguma coisa a acrescentar e também agradecer a participação de todos e dizer que a gente pode continuar esse debate. Lisane, Flávia, Patrícia. Eu só tenho a agradecer o aprendizado que foi trabalhar com essas meninas aí durante esse tempo de preparação do painel e agradecer a oportunidade de falar. Eu também agradeço a todas o convite, né, que veio principalmente da Mônica, e foi muito bom, muito enriquecedor. Espero que possamos seguir adiante nesses nossos estudos, conversas, para ampliar e consolidar esse nosso papel na engenharia de sistemas computacionais. Agradeço bastante o convite. Também só agradecer realmente a oportunidade. Eu acho que foi uma iniciativa louvável, muito importante nos próximos passos. Eu também queria agradecer a vocês pela oportunidade da gente poder preparar juntas isso e descobrir muitas coisas juntas e discutir, né? E queremos continuar. Nós 4 ficamos muito estimuladas em continuar o debate e a gente precisa trazer mais pessoas para esse debate. Então, espero que vocês também tenham gostado do que a gente preparou, né? A gente é um assunto muito amplo, a gente tocou ele hoje, né? Mas tem muita coisa mais profunda que a gente precisa conversar e que a gente pode debater em outras oportunidades. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço novamente à organização do SBESC, ao professor Guto pela oportunidade da gente ter esse tema esse ano e espero que a gente consiga manter essa discussão aí não só anualmente, mas em outras ações que a gente vai fazer. Pessoal, muito obrigada por ter ficado até agora. Eu estou vendo que quase ninguém saiu. Bom almoço para todos. A gente retorna em breve com as sessões. Lisane, Flávia, Patrícia, obrigada novamente. Foi uma enorme satisfação fazer parte disso com vocês. Obrigada, um abraço, tchau.